O arranjo anatômico nos néfrons justamedulares forma um sistema de troca em contracorrente. Isso significa que o fluxo de sangue no interior dos vasos retos segue num sentido oposto àquele do fluido tubular. Para compreender isso, nós precisamos visualizar com um pouco mais de atenção uma imagem do néfron diferente das imagens mais didáticas que nós usamos anteriormente. A nossa referência é a estrutura glomerular. Vamos primeiramente visualizar a porção vascular do néfron, seguindo aqui pela arteríola eferente. Essa arteríola eferente dá origem aos vasos retos. Em vermelho representado a porção arterial e em azul a porção venosa, que posteriormente deixará os rins pela veia renal. Agora vamos seguir pelo aspecto, pela porção tubular do néfron. Aqui nós temos a cápsula de Bowman, o túbulo proximal contorcido, a porção reta do túbulo proximal, alça de Henle descendente, ascendente, túbulo distal e ducto coletor. Agora eu gostaria que vocês visualizassem com atenção esta região, onde vocês podem verificar que esta porção arterial dos vasos retos, ela passando do túbulo proximal, ela vem para o túbulo distal. Esta aqui é a alça de Henle ascendente e aqui está a descendente já na porção venosa dos vasos retos. Que conclusão que nós podemos retirar desta imagem para nos embasar que esse sistema é em fluxo contrário? O fluxo tubular acontece no sentido inverso do fluxo vascular. Se a gente seguir aqui pela região tubular, o fluxo de fluido no interior dessa estrutura vai seguir da esquerda para a direita. E o que nós estamos visualizando do fluxo de sangue no interior dos vasos retos? Ele acontece do vermelho para o azul, do arterial para o venoso. Desta porção aqui que eu estou apontando do lado direito para o lado esquerdo, no sentido inverso ao do fluido que segue no interior da porção tubular. Olhando exclusivamente a porção tubular do néfron, vamos lembrar um seguinte aspecto quando falamos de vasopressina. A vasopressina atua inserindo os canais de água, as aquaporinas, na membrana apical, na região do ducto coletor. No entanto, eu mencionei que para a água efetivar ou concluir o seu processo de reabsorção, ela tem que seguir um gradiente osmótico, onde a parte de fora da célula, ou seja, o líquido intersticial, aquele líquido que banha a porção externa da célula, ele precisa ter uma osmolaridade mais alta do que a osmolaridade intracelular para favorecer a saída da água do interior da célula tubular. Então, essa imagem está nos apresentando exclusivamente esse segmento tubular, onde essa porção em azul é todo o líquido intersticial. Nós vimos que seguindo, ou melhor, iniciando pelo túbulo proximal, a osmolaridade com que o fluido saía dessa região era a mesma de quando entrou, já que houve a reabsorção proporcional de água e de íons. Na porção descendente da alça de Henle, a gente observou apenas reabsorção de água. Consequentemente, se nós estamos falando de um ambiente de néfron justamedular,
onde a alça de Henle avança profundamente na medula renal, a concentração, a osmolaridade desse fluido nessa virada da alça pode chegar a 1.200 miliosmoles. Uma osmolaridade semelhante à do líquido que está banhando a porção exterior, o líquido intersticial. Então, vamos lá, vamos acompanhar o que vai acontecer com esse fluido. Passamos de 300, foi perdendo água ao longo da porção descendente da alça e ficou extremamente concentrado. E aí nós vimos que na porção ascendente a água não sai mais, quem saía eram íons, sódio, potássio e cloreto, e saem em grande intensidade e quantidade nessa virada da alça de Henle para sua porção ascendente. E essa saída de íons foi tão intensa, é tão intensa nessa região, que a osmolaridade do fluido que segue no interior do túbulo pode cair drasticamente e, habitualmente, se não houver secreção de vasopressina, a urina naturalmente ela é hipoosmótica, ela tem uma osmolaridade de aproximadamente 100. E, seguindo adiante, essa reabsorção de água e solutos a gente já sabe que é variável, que é um mecanismo já de ajuste, que acontece a partir de demandas específicas, assim como aquela reabsorção de água e solutos que pode acontecer no ducto coletor. Sendo assim, essa urina excretada, olha a faixa de variação de osmolaridade que pode haver. Pode ser uma urina absolutamente hipoosmótica ou altamente concentrada. Então, esse é um primeiro aspecto onde a gente visualiza essa alteração na osmolaridade do filtrado no interior do tubo. Agora vamos encaixar aqui a parte vascular, observando essa movimentação em contracorrente, em sentido inverso. Em amarelo, o que nós estamos visualizando? Exatamente idêntico à da imagem anterior. É o fluido que vai ficando cada vez mais concentrado conforme vai perdendo água na alça de Henle descendente. E quando chegamos na porção ascendente, essa imagem à direita amplia essa etapa, onde há a reabsorção de sódio, potássio e cloreto num mecanismo de simporte triplo. E na membrana basolateral, a gente tinha a bomba sódio-potássio ATPase e nós temos outros canais que permitirão a saída desses íons do meio intracelular para o líquido intersticial. O que é importante neste momento que nós observemos? Que a saída dessa quantidade de soluto do interior da célula tubular, e especificamente estamos falando da alça de Henle na sua porção ascendente, faz com que esse fluido intersticial ele possua uma alta concentração, uma alta osmolaridade. Associado a essa alta osmolaridade, em função da reabsorção desses íons, que nós já visualizamos, nós temos um fator adicional que mantém esse líquido intersticial sempre hiperosmótico na medula renal, que é a ureia. A ureia, ela segue um ciclo, ou melhor, uma movimentação contínua a partir desde a sua fase de filtração e reabsorção parcial. Olha só o que acontece com a ureia. 100% dela é filtrada. Já no túbulo proximal, 50% será reabsorvida, o que sobra, os 50% restantes.
segue pela alça de Henle, aqui segue adiante, e nós estamos vendo que um percentual, outros 50% de ureia são secretados para o interior da alça de Henle na sua porção ascendente. Voltamos ao nosso total de 100%. Segue a ureia pela alça de Henle ascendente. Nessa porção distal, do néfron distal, 30% é reabsorvido, sobra 70%. Desses 70%, 15% efetivamente é excretado e 55% dessa ureia ela é reabsorvida, olha onde? No ducto coletor, na sua porção final. E a ureia fica fazendo esse ciclo continuamente, o que garante que esse líquido intersticial, nessa região mais profunda da medula renal, sempre terá uma osmolaridade alta. Então, a informação importante nesse aspecto aqui é, que o líquido intersticial na medula renal possui uma alta osmolaridade. 2, essa alta osmolaridade é garantida pela reabsorção de íons que deixam a alça de Henle na sua porção ascendente, mas principalmente em função da quantidade de ureia que continuamente fica circulando nessa região da medula renal. Ok? Então, esse é um aspecto importante para que a gente possa entender a fase final, o pulo do gato agora, para a gente compreender finalmente o mecanismo de concentração da urina. Então, voltamos para a nossa imagem anterior para encaixar a parte vascular da história aqui. Uma vez que eu sei que este líquido intersticial ele tem alta osmolaridade, ok? Esses solutos que estão saindo continuamente da alça de Henle, se eles serão reabsorvidos, o que isso representa? Eles precisam retornar para o sangue, correto? Olha o sangue. Olha o sentido que o sangue vem pelos vasos retos. Olha o sentido do fluido. Sistema de troca em contracorrente. Fluido tubular segue da esquerda para a direita, da alça de Henle descendente para a alça de Henle ascendente. Fluxo de sangue no interior dos vasos retos segue da direita para a esquerda, da alça de Henle ascendente para a alça de Henle descendente. Se precisar, pausa, volta. Nós vamos fazer um esquema a respeito disso para fixar, mas é importante que vocês visualizem que os fluidos, eles seguem em sentidos inversos. É isso que significa o sistema de contracorrente. Vamos finalizar a reabsorção desses íons. Eles estão deixando a alça de Henle na sua porção ascendente, nenhuma novidade até aqui, e entram nos vasos retos. Olha a osmolaridade do sangue, como é que vai ficando. 300, 500. Quanto mais íons entram, mais concentrado o sangue vai ficar. Olha só como é que está a concentração do sangue aqui, exatamente, 1.200, 1.200. A gente para de observar entrada de íons nesse ponto da virada, não só da alça, como na virada aqui dos vasos retos. Qual é a situação que nós temos aqui nesse ponto? Sangue com uma osmolaridade altíssima, ávido, seco. Por quê? Por qual substância? Por água. E de onde que vai vir essa água?
Como é que a água vai se movimentar? Lembra, a água não tem que obedecer um gradiente de concentração? Opa, ela está saindo aqui da alça de Henle na porção descendente. Quem é que vai puxar essa água? Os vasos retos, que estão com uma concentração de sangue, com uma osmolaridade imensa. A água deixa, então, a alça de Henle na porção descendente, entra nos vasos retos, seguindo um gradiente osmótico, e olha a osmolaridade do sangue quando ele deixa a alça de Henle. A mesma osmolaridade com que ele entrou. Ok? Esse é o sistema de troca por contracorrente. O que a vasopressina tem a ver com tudo isso? É que esse ambiente que nós estamos visualizando aqui é um ambiente que exclusivamente nós encontramos na medula renal. Como eu mencionei, nós estamos olhando para um néfron justamedular. Quando estudamos o efeito, a ação da vasopressina, nós vimos que ela insere canais de água na membrana luminal. Ok, mas anteriormente, lá atrás, nós vimos que a reabsorção ela tem outras etapas. A água entrou na célula, mas ela precisa sair e ela precisa retornar para o sangue. O que irá garantir que essa água, então, ela deixa essa região aqui do ducto coletor para ser, então, reabsorvida? Ela é sugada para fora do ducto coletor. Por que motivo? Porque o líquido intersticial que banha essa região, vocês vão imaginar o seguinte, é que do ladinho aqui dessa alça de Henle ascendente eu já tenho o ducto coletor aqui. Então, é tudo muito próximo. A gente olha fisiologicamente essas imagens recortadas ou didáticas, que são importantes para a gente entender o mecanismo, mas o poder de abstração aqui precisa ser grande, para entender que existem vários ductos coletores emaranhados muito próximos dessa alça de Henle ascendente e igualmente banhados por esse líquido intersticial hiperosmótico, que é o que finalmente, junto com o efeito do hormônio, irá garantir que a reabsorção de água no ducto coletor ela aconteça e o nosso corpo seja capaz de produzir e excretar uma urina altamente concentrada.